Boa noite, sejam bem-vindos a mais um evento desenvolvido pelo Sebrae. Meu nome é Paulo César Lucena, sou consultor e facilitador do Sebrae. O Sebrae, ao longo de 42 anos, tem muito contribuído com a capacitação e com o desenvolvimento dos pequenos negócios. E, por conseguinte, com a profissionalização das famílias que ficam à frente desses empreendimentos. Neste momento, vamos conversar sobre empresa familiar. Como fazer a sucessão com união e sem conflitos. Muito se pergunta, vale a pena conduzir uma empresa familiar? O Sebrae acredita que sim. Vamos ver alguns fatores que nos levam a acreditar nisso. As empresas familiares têm muitas qualidades. Vamos citar algumas delas aqui, que são peculiares a elas. Primeira qualidade é o orgulho e empenho. O negócio é nosso, vamos fazer o melhor. Há o desejo, há a motivação maior de se trabalhar no negócio que é próprio. Um exemplo é a Cachaça Ipioca. Começou pequeno, hoje é uma potência. 4 gerações da família participaram desse empreendimento. M. Dias Branco, Fábrica Fortaleza. A empresa começou pequeno, começou com a padaria. O Manuel Dias Branco se instalou em Fortaleza, constituiu uma padaria e hoje é uma potência a Fábrica Fortaleza de renome nacional. Outra qualidade da empresa familiar são as habilidades técnicas, conhecimentos, é o fazer diferente, é o gostar de fazer diferente, é uma técnica diferente, é um segredo que é guardado às 7 chaves pela família, pela essa empresa familiar, como fazer um bolo com gosto diferente, uma massa com gosto diferente, uma técnica de um serviço diferente, abrir um motor, por exemplo, de um carro com uma forma diferente, fechar um motor de uma forma diferente. Ou seja, são conhecimentos que a empresa, as famílias construíram esse conhecimento, essas técnicas e guardam ao longo do negócio. Outra qualidade importante, tempo, trabalho e dinheiro, que geram patrimônio que fica em casa, ou seja, a empresa familiar tem flexibilidade para a tomada de decisão, ou seja, há flexibilidade também para horários de entrada e de saída, as próprias famílias, os entes que trabalham na empresa se ajustam sobre isso, define momentos de férias, de lazer, de buscar uma capacitação, de buscar um treinamento, de estabelecer retiradas, valores de retirada, quando deve fazer retirada. Isso fortalece o relacionamento entre os familiares, fortalece o relacionamento entre os colaboradores. Outra qualidade importante é a cultura estável, são valores que foram construídos com a família e seguem ao longo do negócio. A educação, o comportamento da empresa, dos familiares, a lisura, a ética, o zelo pelo bom relacionamento, ou seja, o comprometimento com os clientes, com os fornecedores, com os colaboradores. Então, isso é uma marca que fica por geração. Outra qualidade importante, menos burocracia, mais confiança. As empresas familiares se reúnem com mais facilidade, tomam decisão com muito mais facilidade, ou seja, tomam decisão sobre a oportunidade de negócio, como melhorar a empresa, como fazer reforma, como ampliar o negócio, como fazer mudanças dentro da empresa, como contrair um empréstimo, contrair um financiamento, ou seja, as decisões são mais rápidas, porque podem se reunir até no ambiente familiar. Outro ponto também é que há uma facilidade também com relação à geração de confiança, ou seja, os entes familiares, eles pensam no mesmo objetivo, têm os mesmos propósitos. Menos burocracia, mais confiança, decisões mais rápidas, que foi o que nós comentamos. Agora também há conflitos que devem ser administrados. O primeiro deles, com relação a modernizar habilidades antigas. O gestor da empresa, o fundador, ele é resistente a fazer diferente, ele é resistente a inovar, porque ele pensa o seguinte,
eu já construí todo esse patrimônio assim, por que eu vou mudar? Por que eu vou fazer diferente? Se eu já tenho essa técnica, já trabalho com isso há muito tempo. Então precisa que essas resistências sejam vencidas, sejam superadas. Outro é a mistura de gestão e propriedade. Há um descomprometimento com relação à gestão eficiente e eficaz. Pensa da seguinte forma: eu construí esse patrimônio, eu sou o dono da empresa, então eu não preciso ter muitas regras, eu não preciso seguir muitas regras. E isso termina comprometendo o relacionamento com clientes, com fornecedores, com os próprios colaboradores e também até dentro da família, que a coisa termina descambando, ou seja, termina fluindo para um relacionamento menos formal, ou seja, termina tendo uma dificuldade de um relacionamento mais eficiente. Outro conflito que deve ser administrado é a informalidade, que é grande. As emoções são soltas, ou seja, por conta até dos laços familiares, há muita informalidade, esquece do padrão de uma boa gestão. As emoções são exacerbadas, então na tomada de decisão há um prejuízo por conta dessas emoções que terminam tomando lugar de uma racionalidade. Outro conflito que precisa ser administrado é a sucessão, liderança e poder. À medida que a empresa se fortalece, há uma disputa pelo poder, há uma pressão por emprego por parte dos parentes diretos e indiretos, os amigos começam a querer se colocarem na empresa, começam a buscar emprego em função desse crescimento. Então a pressão cresce, principalmente numa cidade pequena, onde os relacionamentos são muito estreitos. Outro conflito que precisa ser administrado: negócio vitalício e mania de grandeza. A empresa se fortalece, ou seja, a empresa cresce, e aí começa a gastança, começa o consumismo exagerado, começa a se despreocupar com o equilíbrio financeiro da empresa, achando que a empresa tem capacidade de assumir esses compromissos financeiros dos familiares. Os gastos particulares começam a se misturar com os gastos da empresa, e isso prejudica o equilíbrio da empresa, o equilíbrio financeiro. Atento a esses conflitos, o empresário já deve se preocupar em estimular os familiares a buscarem uma profissionalização. Essa profissionalização vai ajudar com que os familiares se preocupem com os resultados da empresa, se preocupem em melhorar desempenho, se preocupem em melhorar as competências, e o fundador também já começa a pensar numa decisão, quando ele deverá tomar essa decisão, como é que ele vai conduzir uma consciência coletiva, a consciência dos familiares, para a reposição do cargo de titular desse negócio. Afinal, dá para fazer a sucessão de uma empresa familiar com união e sem conflitos. Boa noite a todos e muito obrigado.